Beleza? Então hoje, quem assistiu a última live, nós falamos sobre o uso da oratória para o ambiente de entrevista de emprego, né? Nós vamos, nas lives de sequência, vamos completar essas informações com temas bastante pontuais e bastante interessantes e que são úteis ao ambiente de entrevista de emprego, de trabalho, ok? A de hoje, o nosso tema é assertividade para entrevista de emprego. Primeiro a gente precisa definir o que é assertividade. Todo mundo fala essa palavra hoje. É uma palavra bastante citada em palestras, em seminários de oratória, de liderança. Não é? A assertividade hoje no ambiente corporativo é a tônica. Vendedores precisam de assertividade, profissionais que lidam com pessoas, né, que lidam diretamente na ponta com o cliente, precisam de ser assertivos, nós vamos discutir as razões disso. Pessoas em posições de decisão, em alta e média gerência, pessoas em posição de gestão, precisam também lidar bem com esse conceito de assertividade. Se você abrir um manual comum ou uma definição de dicionário, né, mesmo no Google, ou mesmo em palestra, alguém vai colocar um slide num PowerPoint com uma definição gigante, assim com um tom acadêmico e que você fala, e se espremer aí o que sobra desse conceito. Então, primeiro nós vamos simplificar a definição de assertividade para tornar o mais palatável possível e, em tornando palatável, tornar absorvível. Em que aspecto, em que sentido tornar absorvível? Para que você possa incorporar a sua atitude corporativa ao ambiente corporativo, para que você possa incorporar ao seu comportamento. Tá? E aí você poder utilizar em que situações? No nosso caso aqui, o foco é para um ambiente de entrevista de trabalho. Nós temos bastante pessoas que estão inscritas. Eu quero primeiro aproveitar agora para agradecer. Na última live nós tivemos cerca de 200 novos inscritos no canal. Eu agradeço muito a esse prestígio, essa audiência de vocês. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, peço que vocês deixem o seu like, né? Deixem o joinha aí pra gente, isso ajuda bastante o canal a crescer. Que vocês ativem as notificações, tá bom? Ativa as notificações, se inscreve quem não está inscrito, compartilha essa ideia e também deixa o seu like aí. Legal? É isso. Então, primeiro, assertividade, como está escrito no título, na descrição, e quem não viu ainda vai ver, e quem recebeu a divulgação da live, é com 2 S's. Então não tem nada a ver com certo. Assertividade não tem nada a ver com estar certo. Muitas pessoas confundem com isso. Assertividade escreve-se com 2 S. Tá? Então já fica essa diferença aí. Então, para a gente não cair na tentação de dar uma definição extensa que vai complicar mais ainda a cabeça de vocês não vão se complicar, aí não vai ser útil para aplicar no ambiente corporativo e no ambiente da entrevista, e no ambiente do emprego, no ambiente do trabalho, da atividade, né? Porque se você vai participar de uma entrevista de trabalho, você vai acabar trabalhando. E aí você não vai ter que ser assertivo apenas no ambiente da entrevista, mas no desenvolvimento da atividade fim. Não é isso? Então, a melhor definição, a melhor conceituação para assertividade é manter a sua posição. O que é uma pessoa assertiva? É aquela que mantém a sua posição sem se alterar emocionalmente. Vamos simplificar mais ainda. O assertivo é aquele que mantém a posição dele sem levar para o lado pessoal. Quando você leva para o lado pessoal uma situação de conflito, né, e nós vamos exemplificar bem essa conceituação, quando você leva para o lado pessoal, você sempre perde. Aí perde você, perde a outra parte, né, no caso seria o cliente, perde a empresa com isso, perde em tempo, perde em energia e principalmente perde em imagem. Né? Há uma imagem, um impacto negativo na imagem da corporação, quando o seu colaborador, o seu funcionário, o seu associado, não é? O seu empregado, seja lá os nomes que se dão agora,
não tem uma postura e um comportamento assertivo. Então, tendo definido de forma simples o que é ser assertivo, que é você manter a sua posição sem levar para o lado pessoal, manter a sua posição sem se alterar emocionalmente. Não é? Uma pessoa assertiva, ela jamais altera o tom de voz dela, porque ela não leva para o lado pessoal. Um conflito não é algo pessoal. Né? E já avançando um pouco no conceito, quando você como colaborador, seja no nível de supervisão, no nível de gerência, no nível de executar a tarefa fim junto com o cliente, quando você não leva para o lado pessoal, a tendência é que você não se altere emocionalmente, é que você, com assertividade, você consiga manter o seu controle e, inclusive, veremos no item final, no número 3, que você até saiba quando é sensato ceder, que é uma das características do assertivo. É alguém que sabe ceder quando é necessário ceder, quando é sensato ceder, porque a assertividade faz de você uma pessoa flexível. Você não está baseado no orgulho, na vaidade, você não está baseado na necessidade de ter razão. Não é o que um assertivo quer, ele não é ter razão, é resolver situações. É aí que está baseado o comportamento de um assertivo. Eu quero resolver situações, eu quero resolver problemas. Por isso, eu não levo para o lado pessoal. E o que é a questão do manter a sua posição sem levar para o lado pessoal, sem se alterar emocionalmente? Porque a assertividade vai ser requerida grandemente numa situação de conflito. Então, é nessa situação que você tem que manter a sua posição. As razões que eu estou te apresentando, essa solução, é por esse motivo. Eu estou apresentando esse motivo, você está mantendo a sua posição. Não significa o seguinte, eu vou morrer e brigar pela minha posição e não vou ceder. Não é isso. Você está defendendo a sua tese, sem se alterar emocionalmente, sem levar para o lado pessoal. Então, número 1, definição de assertividade. Assertividade é você manter a sua posição sem se alterar emocionalmente e sem levar para o lado pessoal. O segundo item da nossa apresentação é qual a importância do comportamento assertivo em uma empresa aérea. Quem assistiu a nossa última live, acho que foi há 2 dias, antes de ontem, eu dei o exemplo do entrevistador perguntando a Maria por que é que ele deveria contratá-la e não ao João. Vocês lembram disso? Esse é o tipo de pergunta que normalmente encurrala, leva para o corner o entrevistado. Porque a tendência é grande que o entrevistado caia na tentação de ir para a defensiva, ou mesmo até de partir para o ataque. E o que o entrevistador está querendo ver nesse momento, não é isso? E muitas pessoas, olha só, muitas pessoas são entrevistadas não somente para ingressar numa empresa, mas para fazer um upgrade dentro da própria empresa, para acessar um cargo mais alto. Há entrevista. E não acha assim, eu já fui entrevistado uma vez na empresa e agora nunca mais serei entrevistado. Isso não é verdade. As ascensões, elas passam por testes contínuos, entrevistas. Você vai ascender a um cargo gerencial, se você é um supervisor, vai ascender a um cargo gerencial, ou já está no nível gerencial, mas vai ascender a média gerência, a alta gerência, você vai passar por uma sabatina. E esse tipo de pergunta, quando o entrevistador pergunta, Maria, voltando à questão da Maria e do João, por que eu devo contratar você e não o João? É uma pergunta retórica, não tem resposta certa. O entrevistador apenas quer ver o comportamento da Maria. Basicamente, é uma pergunta que vai analisar o nível de assertividade que a Maria usa em situações de estresse. Porque você há de convir que se eu pergunto para você, por que eu devo, só tem uma vaga, por que eu devo contratar você e não o seu colega? Tem um estresse envolvido aí. Você vai dizer o seguinte, eu acho que você deve contratar ele porque eu sou um Zé. É isso que você vai falar? Pode contratar ele, porque eu sou fraco.
Você não vai falar isso, eu tenho certeza que você não vai. E também você não vai poder querer cair na tentação de falar, você me contrata que eu sou o cara bom, entendeu? Ó, minha mãe gosta de mim, o síndico gosta de mim, todo mundo gosta de mim, eu sou um cara legal, me contrate. São os dois extremos. E aí o caminho do meio é o caminho da virtude. Nós demos o exemplo na live anterior. Mas como você tem dois extremos para se colocar, delimitado entre esses dois extremos, há uma carga emocional grande. E essa carga emocional vai fazer com que você tenha um comportamento na resposta. Você passe um comportamento na resposta através de quê? Das suas palavras, da sua gestual, não é isso? Do seu posicionamento. E o que o entrevistador vai querer ver nessa hora é a sua assertividade. Se você mantém a sua posição sem se alterar emocionalmente, se você não leva para o lado pessoal, se você mantém a sua posição sem partir para o ataque, porque você pode manter a sua posição sem partir para o ataque. Né? Agora, por que essa pergunta, essa pergunta ela é útil num ambiente, não é? Por que a assertividade ela é útil num ambiente de trabalho? E notadamente, não é isso? Muitas pessoas aqui que estão pleiteando uma vaga em empresa aérea me assistem agora, mas isso vale para qualquer ramo de atividade, ok? E o ambiente de atividade aérea, de empresa aérea, de companhia aérea, é um laboratório de conflitos. É conflito o tempo todo. Uma empresa aérea, atividade aérea é baseada em qualidade, é muita cobrança. Por isso que há muito estresse. É cobrança de qualidade, de excelência, de pontualidade, de segurança. Não é isso? A imagem de uma empresa aérea, eu estou dando o exemplo de uma empresa aérea, não é? Ela é baseada nessas coisas, na qualidade, na excelência, na pontualidade e na segurança. E esses elementos, todos eles, o equilíbrio, a busca por todos esses elementos, porque esses elementos vão ser produzidos por quem? Por pessoas. São elementos que vão ser produzidos artesanalmente, por pessoas. E eles geram bastante estresse. E os conflitos que trazem estresse numa atividade empresarial complexa, sensível como essa, os conflitos eles não existem apenas entre o colaborador, o empregado, o funcionário e o cliente. Não. Ele existe exatamente também entre os colaboradores. As cobranças. É óbvio que o conflito ele tem a vantagem. Uma empresa sem conflito nenhum, olha, ela não está crescendo, ela não está indo a lugar nenhum também. Porque esses atritos do conflito, são exatamente esses atritos do conflito que geram os dinamismos necessários, as mudanças necessárias e salutares ao crescimento da corporação. Mas essa é a razão de se saber lidar com assertividade, de ser assertivo em um ambiente complexo e sensível como é o de uma companhia aérea. É que o conflito, o estresse e a tensão são uma constante. Principalmente quando algo não vai bem. Por exemplo, quando a demanda é muito maior do que a capacidade do ofertante. No Brasil, por exemplo, nós vivemos um oligopólio em que poucas empresas oferecem um serviço a um universo cada vez maior de demandantes. Então, quando esses ofertantes eles não atendem a contento o volume de oferta de assentos, no caso, para o volume de demandantes, vai ter conflito. Vai dar imprensa, vai dar jornal, vai dar noticiário, vai dar gente se xingando em aeroportos, nos balcões, no acesso aos portões de embarque, no acesso às aeronaves, dentro das aeronaves. Não é? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Isso, na minha visão, poucas pessoas, poucos profissionais precisam tanto de assertividade quanto um comissário de voo, quanto uma aeromoça, um comissário de bordo. Porque ele está ali investido, representando a companhia, investido de autoridade, representando a companhia para resolver conflitos com muito pouco tempo para se resolver o conflito. Na maioria das vezes,
ele tem um passageiro que saiu de casa, enfrentou um trânsito, enfrentou 2 horas no aeroporto até chegar na ponta, lá no assento do avião. Será que ele está estressado? Tá, sempre está. E alguns desses passageiros têm medo de voar, o que é uma carga ainda extra de estresse. E aí você lida com esse passageiro com uma demanda no momento ali, seja por uma bagagem, uma mala, uma troca de assento, ou tem um procedimento de emergência que ele tem que cumprir, que ele tem que se enquadrar e ele simplesmente está relutante em fazer isso. E aí eu pergunto, você precisa de assertividade nesse momento? De manter a sua posição sem que a sua razão primordial seja ter razão. Eu vou mostrar esse cara que eu tenho razão. Eu vou mostrar quem manda aqui sou eu. Ele vai ver só. Você vai perder com isso. Todos vão perder com isso. Manter a sua posição sem se alterar emocionalmente, sem levar para o lado pessoal, é primordial nesse cenário. Assertividade. Assertividade é tudo nesse momento. O número 3, assertividade e flexibilidade. Todos ganham com isso. Em algumas circunstâncias é possível você ser flexível. Aliás, para mim é a principal característica da liderança, é ser flexível. Há situações em que você pode ser flexível. Quando a sensatez indica que ceder, né, é o melhor caminho, faça isso. Se você mantém a sua mente, a pessoa assertiva, ela mantém a mente dela aberta, sempre. Todo assertivo, como ele não cai na tentação de levar para o lado pessoal e não se altera emocionalmente, a mente dele está sempre aberta a ceder quando essa é a melhor estratégia. Olha, seu João, pensando bem, o senhor tem razão. Eu acho que o melhor é fazer isso mesmo. Eu gostei da sua ideia, eu vou adotá-la. Esse é o sonho das empresas. Esse é o sonho em todas as áreas. Vendedores, gerentes, líderes, supervisores, comissários de voo, pilotos, aquele que sabe ceder. Uma cabine aérea, uma cabine de comando, por exemplo, é um ambiente cheio de conflitos ali, cheio de estresse. O que um assertivo sempre tem em perspectiva é a missão. Qual é a missão? Eu tenho a minha missão. Para o cumprimento dessa missão existem infinitas variáveis que entram nessa receita, entre elas a assertividade. E quando o líder em comando ele se mantém assertivo, não leva para o lado pessoal, não se altera emocionalmente, ele está pronto, quando é recomendável, a ceder. Ceder significa às vezes que você não vai trincar, não vai rachar. E principalmente, a missão será cumprida a contento. Um assertivo não perde de vista a missão. Não perde de vista que o propósito é cumprir a missão. Esse é um assertivo. Boa noite para todos, bom final de semana, bom sábado aí no Brasil. E dorme com mais esse conceito, escreve, passe essa live para outras pessoas, reveja esses conceitos, deixe sua sugestão de o que você gostaria que fosse comentado. Tá? Deixa a sua sugestão, nós gostaríamos que fosse falado sobre tal tema. E a gente vai pesquisar e trazer da experiência do cotidiano, sempre para enriquecer a sua vida profissional. E, em primeiro plano agora aqui, sempre para te preparar para um ambiente de entrevista. Lembre-se, uma das coisas que o entrevistador quer durante uma entrevista é testar a sua assertividade. Você pode se deparar com perguntas que vão testar exatamente isso de você. Seja assertivo, seja feliz. Beijo a todos.